Então, galera, olha só. Será que dá mesmo para abandonar a renda fixa de uma vez por todas e começar a focar na renda variável? Será que esse é o momento da gente parar de investir na renda fixa porque ela é uma verdadeira porcaria e botar tudo em ações? Será? Ou será que ainda é viável aí manter um pouquinho de tesouro direto, ter uns CDBs e tudo mais que a gente pode ter na renda fixa, mesmo sabendo que a taxa de juros hoje está muito baixa e provavelmente deve baixar mais ainda nos próximos meses ou até mesmo próximo ano? Isso é uma pergunta muito recorrente. Vocês me perguntam muito, 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 muito mesmo aqui. E falando de renda fixa, um ponto importante aqui é entender algumas coisas sobre ela, tá? Bom, primeiro, a renda fixa não é um lugar, não é um investimento, estou me referindo a investimento aqui como conjunto de investimentos que tem na renda fixa, não um investimento chamado renda fixa, tá? Mas a renda fixa não é um investimento que foi feito para deixar ninguém rico, tá? Não existe pessoas que ficam ricas investindo apenas em renda fixa, ok? A função dela, na verdade, é manter o valor do teu dinheiro, da tua grana, de uma maneira segura ao longo do tempo, tá? E se você tiver uma rentabilidade boa, aí sim você fica no lucro, tá? Você aí vai ficar muito bem, porque você vai manter o teu dinheiro, você vai manter tua capacidade de compra e vai ter um lucrinho ali. Então, isso é muito massa. Porque olhando para outras economias aí mais desenvolvidas, como, por exemplo, Suíça e Japão, tá? A gente consegue entender que o que a gente tinha aqui no Brasil há alguns anos atrás era totalmente exceção. Quando eu falo alguns anos atrás, era quando a taxa Selic estava lá quase na casa dos 15%, estava 14,25%, tá? Então, realmente é muito absurdo isso não é regra em nenhum lugar, ok? Bom, no Brasil não é esse o caso, tá? Como Suíça, Japão e outros países desenvolvidos com taxas baixíssimas ou até negativas, né? A gente ainda não tem taxas de juros oficiais negativas. Porém, o que acontece é o seguinte: em alguns investimentos, sim, corre o risco de você colocar a tua grana hoje, tá? E daqui a algum tempo você precisar dela e você não ter o poder de compras que você teria com o teu dinheiro, tá? No futuro. Então, no caso, você compraria hoje, no futuro você não vai ter o mesmo poder de compras, mesmo investindo a tua grana, tá? Porque o rendimento, desculpa, o rendimento de alguns investimentos simplesmente não vai conseguir superar a inflação. Tá? Principalmente, é meio óbvio, mas para só quem já está ligado nesse mercado, principalmente os investimentos que não estão atrelados a alguma taxa, alguma taxa não, que não estão atrelados a algum índice de inflação, tá? E é justamente isso que a gente está vendo hoje acontecer com a poupança e com alguns fundos DI. Hoje, o rendimento da poupança está em 3,85% ao ano, com uma inflação aí projetada de 3%. Não, tá menos. Tá menos essa poupança, desculpa. Está 3,5% ao ano a poupança, com uma inflação aí projetada de 3,29% ao ano. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente descontar a inflação, tá, do rendimento lá da tua poupança, vai render 0,21% ao ano, entendeu? De 3,5 menos 3,29, 0,21, ok? É muito ridículo, é nada, é pífio, é ridiculamente baixa esse rendimento aí, principalmente no longo prazo, que você vai deixar o teu dinheiro parado, perdendo valor. Mas apesar de parecer aí uma ideia péssima, né? Investir na renda fixa pode parecer, nossa, a pior coisa do mundo, ainda ter dinheiro aí nesse tipo de investimento. A verdade é que a renda fixa, ela é um mal necessário, sabe?
quando eu digo necessário, eu estou colocando aspas aqui mesmo. Por quê? Ela serve muito bem para o que ela se propõe, né? Que é manter o teu patrimônio protegido da inflação no longo prazo, tá? De novo, no caso aí dos investimentos atrelados à inflação, e principalmente servir como um investimento de curto prazo, tá? Porque, por exemplo, a gente não vai investir em ações ou em FIIs para curto prazo. Você não vai colocar teu dinheiro lá num fundo multimercado querendo usar essa grana daqui 6 meses, ok? Então, alguns exemplos aí que servem para investimentos de curto prazo. Tesouro Selic, CDBs. Tesouro Selic hoje está com vencimento de mais ou menos uns 5 anos daqui, né? Porque é 2025, 2019 praticamente já era. CDBs aí que tem vencimentos de 3 anos, tem CDBs com vencimentos de 6 meses, tem CDB com liquidez diária. A gente vai achar algumas raras exceções, LCs também diárias, LCI, LCA também, algumas raras aí diárias, mas mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. De qualquer jeito, esses são investimentos de curto prazo, ok? E para esses objetivos em específico, não existe investimento na renda variável que seja adequado. Prestou atenção no que eu falei? Não existe. Não adianta você ir procurar. Ah, mas eu achei essa ação que está se mantendo estável. Maravilha, é ação, é renda variável. Não é o lugar para você pensar em curto prazo, ok? A volatilidade desses investimentos e a incerteza do futuro diminui muito aí essa segurança na renda variável, tá? E é exatamente por isso que a rentabilidade desses ativos tende a ser maior no longo prazo. É aquela antiga relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno e vice-versa, ok? Então, de novo, curto prazo, tudo pode acontecer. Longo prazo, a gente já tem meio que um histórico aí da renda variável batendo e muito na renda fixa, ok? Então, por mais que a Selic baixe ainda mais, tá? Por mais que ela vá lá para casa dos 4,5, 4, sei lá quantos, tá? Não consigo te dizer agora para quanto a Selic vai, porque eu vou ser bem honesta. Eu jamais acreditaria que a Selic ia bater 14,25 do mesmo jeito que eu jamais acreditaria que a Selic bateria 5%. Só que ao caminhar da vida, do momento, você vai olhando a economia, você vai olhando o mercado, falando, pode ser que mude mesmo. Então, por isso, eu não vou dizer, eu acho que vai chegar a 2, eu acho que vai voltar para 9. Não posso dizer isso, tá bom? Eu não sou economista para ficar fazendo 15 bilhões de cálculos e 1.000 variáveis para pensar nisso, e mesmo assim essas pessoas não vão acertar o que vai acontecer com o futuro, porque não vai passar de especulação, ok? Então, retomando aí, por mais que a Selic baixe ainda mais, a verdade é que ainda não existe investimento que substitua a renda fixa, principalmente na reserva de emergência, né? Não existe, não tem outro investimento, não existe nada melhor do que algum investimento na renda fixa para reserva de emergência. O que você não pode ser, tá? Eu ia falar uma palavra agora, mas eu não vou usar. Você não pode ser bobinho de acreditar que a poupança é maravilhoso, sabendo das limitações da poupança, sabendo que a poupança vai render aquela porcaria que eu já disse aí no começo, sabendo que a poupança pode perder muitas vezes aí da inflação, sabendo que a poupança, se você tirar um dia antes do vencimento dela, ela não vai te pagar a rentabilidade daquele mês, e você vai lá e deixa a maior parte do teu patrimônio na poupança. Isso você não pode de jeito nenhum. Se você quer deixar ali um troquinho, tudo bem. Quer deixar ali um mês da tua reserva? Tudo bem. Agora, mais que isso, cara, não. Pelo amor de Deus, não. Ok? Então, tem que aprender a diversificar a tua carteira desde o início, desde o começo. Tem que saber que você não vai conseguir prever o futuro e não adianta você perguntar para qualquer pessoa neste mundo que você não vai saber essa resposta, tá? Primeiro, eu vou te dar dois motivos aí porque você não vai saber essa resposta. Bom, primeiro, porque ninguém tem uma bola mágica,
tá? Para descobrir o que vai acontecer no dia de amanhã. Como eu disse, é tudo experimentação, é tudo, né, entender o que está acontecendo com a economia. E segundo, se a pessoa souber o que vai acontecer amanhã com a Selic, sabe o que ela vai fazer? Ela não vai te contar. E se ela te contar, ela vai cobrar muito caro para isso. Por quê? Ela está se antecipando, ela já sabe o que vai acontecer com o mercado e ela vai botar o dela na frente. E depois ela vai ficar quietinha esperando os outros. Então não caia nessa de que alguém vai te dar uma coisa de mão beijada e que aquilo é certo, é fato. Não se engane. Primeiro que é ou especulação ou a pessoa vai te cobrar um preço muito caro para isso, tá bom? Então não faça isso e por isso que eu digo de novo, tem que diversificar a tua carteira. Tem que, colocar os seus ovos em várias cestinhas, ok? Você não pode ser escravo daquilo que a manada acredita. Você não pode ficar acreditando que tem que ficar sempre seguindo aquilo que apenas está rendendo mais. Ai, dane-se. Ai, eu não vou deixar, porque o fulaninho tá colocando lá. Aí o que vai mudar? Ótimo, você está seguindo a manada direitinho, tá fazendo exatamente o que todo mundo quer que você faça. Vá, que nem um gadinho para batedouro. Exatamente. Então, se você tá hoje só na renda fixa, presta atenção. Você tem que começar a estudar ETFs, fundos, FIIs. Claro, você pode estudar também ações, tá? Eu acho que já é um passo um pouquinho mais para frente, mas começa aí. ETF, fundos e FIIs já é bacana para diversificar o teu capital, ok? Claro, sempre procure coisas dentro do seu perfil de risco, tá? E se você hoje não consegue nem pensar em ver o valor dos seus investimentos diminuírem nem um pouco, realmente você não está pronto para ir para a renda variável, tudo bem, fique aí na renda fixa, mas estude, tá? Ninguém está falando para você mudar o teu investimento de uma hora para outra, porém, você precisa estudar para que no futuro próximo você tenha uma boa carteira diversificada. E é isso, o tema do vídeo da live. Eu ia gravar um vídeo falando tudo isso. Eu ia falar um vídeo gravando isso, com takes, com brincadeirinhas, com outras câmeras, com zoom. Mas eu achei melhor. Não, eu achei melhor vir aqui fazer uma live.